Bora lá, nação, analisar nesse momento a imprensa esportiva falando sobre a vitória do Mengão em cima do Fluminense. Inclusive, teve o Diniz demitido, hein? Vamos analisar nesse momento. Chega explodindo o dedo do like. Vamos bater uma meta aí de 3 mil likes para esse vídeo. Eu preciso da força daqueles que torcem de verdade pro Mengão. E se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Crets e ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. O Flamengo teve mais posse de bola. Nem sei se teve mais posse de bola. Não, só não teve mais posse de bola. O resto teve tudo mais. Foi isso que a gente viu ontem, né? Só não teve mais 54. Só no primeiro tempo foram 3, 4 oportunidades na cara do Flamengo. Não, só o Lohan perdeu 3. Então... Só o Lohan perdeu no primeiro tempo. Como é que foi taco a taco? Uma perdida pelo Gerson. Aquela do Gerson é inacreditável de Almeida. Como é que ele perdeu aquele gol? Precisa de receita. Aí você vai, vamos para... Mas o goleiro do Flamengo não sofreu. Não sofreu. Não. O goleiro do Fluminense fez 2 defesas com o pé, espetacular. Então como é que foi taco a taco, Pascoal? O jogo ia acabar no 0 a 0, porque o Flamengo era inoperante na finalização. Os caras não estavam acertando o pé. O Flamengo jogou muito mais que o Fluminense. Pode ter jogado, mas não ir. O Flamengo mas isso não é taco a taco. Ué. Taco a taco no 0 a 0. Ah, não. Taco a taco no 0 a 0. O Fluminense estava segurando um pênalti que provoca tudo isso que a gente está vivendo hoje. Pois eu vou falar minha opinião a respeito disso. Você já falou. Então, só vou dar minha opinião a respeito disso. O pênalti mal marcado, você falou assim, um pênalti mal marcado derrubou o treinador. Acho que não foi só o pênalti, mas, não. Ozinho, a gente tem que entender que esse é o típico lance. O VAR não teve nenhuma interferência nisso aí, né? Quem marcou foi o campo. Não, o VAR nem chamou. Vamos, teve aquela... eles fazem aquela... Não, a gente tem inclusive o áudio do VAR. Tem o áudio, é uma intervenção silenciosa, chama. Não chamou o árbitro para analisar a imagem, mas o VAR avaliou o lance junto com a arbitragem Ficou com a interpretação do campo. Sim. E ficou com a interpretação do campo. Você viu isso? Então o VAR não opinou. Não teve opinião. Ele opinou, ele concordou. Concordou com a interpretação do campo. Ele ficou com a marcação do campo. Mas ele tinha que chamar para o cara dar uma olhada. Sim. Se ele achar que tá errado, sim. Se ele achar que tá certo, não. Então, mas é isso que a gente tá falando. Então precisava ficar falando no ouvido do cara. Peraí, vamos lá. Você deu uma opinião aqui. Se eu discordo da sua opinião, eu vou falar. Claro. Agora, se eu concordo, eu fico quieto. O que você falou tá certo. Então você fala isso mesmo. Aí o VAR só fez isso? Não, o VAR analisou. Você acertou. Não, o VAR fez eles fazem assim, eles não especificam, né? Não especificam o que está acontecendo, não exemplificam o que está acontecendo. Eles veem, se ele não tem uma decisão a respeito do lance, ele fica com a decisão de campo. Não, ele checou. Ele checou e concordou com a decisão do árbitro assim, do campo. Nós ficamos com a sua interpretação. A gente vai ouvir o VAR, o que é, na minha visão, um segundo equívoco. Porque se é para marcar pênalti daquele tipo, tinha que marcar do Ganso no primeiro tempo no Davi Luiz. O Dano, você ainda quer dar o seu destaque ou você já desistiu? É um prazer estar aqui. Então eu vou fazer um intervalo. Pera aí, que a gente tá voltando já. Com isso aí tem muito mais, né? Já tem. Eu fui pega de surpresa, assim. O Mário, né? O Mário Bittencourt, presidente do clube, ele não costuma ceder a pressões populares e não acho que tenha sido isso que aconteceu. Ontem ele e o Angione se reuniram por bastante tempo para definir a saída do Diniz, mas eu não esperava que isso acontecesse neste momento. Acho que existia um caminho, mas não esperava que fosse agora, depois de um clássico. Eu também não. Assim, até no nosso programa na sexta-feira eu comentei. Se fosse uma goleada, tipo o Vasco sofreu 6-1, né, do Flamengo. Aí, assim, acho que seria mais difícil, né? A permanência. Mas como foi o jogo, 1-0, gol de pênalti, o Fluminense muito... o Flamengo estava desfalcado. Estava. Só que você olha os elencos, né, as peças de reposição, eu acho que o Fluminense perde muito mais, né? Então, da forma que foi o jogo, o que estava acontecendo antes, eu até acho que o Fluminense não consegue jogar. No ano, vou colocar o jogo contra a LDU, a final da Recopa, que tem um desempenho convincente, o segundo jogo no Maracanã, e aí é campeão. O Fluminense é campeão, tá? Já esse ano, já foi campeão. Então o Diniz é mandado embora, ele campeão da Libertadores, campeão da Recopa. E eu acho que assim, o que ele trabalhou com esse Fluminense, o que ele construiu nesse Fluminense,
Na minha opinião, foi surpresa para mim, porque acho que ele merecia um tempo ainda para tentar recuperar jogadores que estão voltando. Então, assim, Thiago Silva já estreou? Não. Samuel Xavier está inteiro? Não. Marcelo nem jogou esse último jogo. Felipe Melo também não. Felipe Melo, Keno voltou de contusão, mas ainda não tá. Mas assim, o time base do Fluminense, aquele time que encantou, o estilo de jogo do Diniz para esse time, tem muitos problemas acontecendo ao longo da temporada aqui. Concordo, tá bom, torcedor do Fluminense, o Diniz às vezes colocou o Marquinhos de lateral direito, tem o Guga no banco, não coloca, que ele fez algumas opções que a gente fala de outros treinadores, Pascoal fala muito, Santos Dumont, fica inventando muito, só que ele é um cara que está há muito tempo no clube, sabe o elenco que tem, e o modelo de jogo que ele gosta, que não encaixou esse ano ainda, essa construção de jogo, corre muito risco com isso. Tecnicamente, os jogadores não apresentam o seu melhor futebol, e aí, para esse sistema de jogo dele, corre um risco maior ainda, Sim. de toda hora perder a bola ali na entrada. O Cano, nos comentários meus nos jogos do Fluminense, eu criticava muito isso. O Cano não está fazendo gol, o Cano não está no momento bom. Mas ele está muitas vezes aqui atrás, do lado do volante, marcando. Ele está mais como volante do que como atacante. Sabe, a doação do cara se doa muito para tentar, correndo, suprir uma falta que ele faz ali na hora do gol. Mas a bola não chega também lá. Não está chegando muito. O Diniz tem culpa também. Ele também é parte disso. Com certeza. Mas os atletas e todas as lesões com desfalque de jogadores que saem contribuem para isso também. Então, para mim, eu ainda considero que foi uma surpresa ele sair depois do Clássico, com o retorno de jogadores, uma sequência de jogos do Fluminense. Eu acreditava numa melhora desse elenco, que já jogou muito com ele. Ele não é um cara que chegou e que não deu um resultado. Ele deu resultado com esse elenco. E a minha dúvida, eu sei que não é o assunto ainda, mas qual o treinador que vai vir para trabalhar com esse tipo de elenco que foi formado no Fluminense, com jogadores mais experientes, né? Técnicos. Não tem um time de muita transição ofensiva, de velocidade para mudar, a não ser que o treinador que chegue vai barrar a maioria dos medalhões e vai trazer a molecada de base, não sei. Então, eu tenho a minha dúvida. O elenco está muito construído para o sistema de jogo do Diniz, para o modelo de trabalho do Diniz. Não estava funcionando? Não estava, mas já funcionou no Fluminense. O Fluminense, a única Libertadores que o Fluminense tem é com esse treinador. É com o Fernando Diniz. Então, assim, eu ainda defendia a permanência dele. Mas teve a reunião, como você falou, do Angione com o Mário, que também é uma surpresa para mim. Ambos eu conheço, e principalmente o Angione eu conheço há muito tempo, trabalhei com ele. Ele foi diretor de futebol no Palmeiras. Trabalhei com ele um período ali no Vasco também. Então, assim, eu não sei a conversa deles com o Diniz, se o Diniz também não passou um momento difícil e aí, numa decisão conjunta, há uma demissão, mas o Diniz também passando aquilo que ele acha que está acontecendo e que, de repente, não tinha uma solução imediata. Sim. Mas tenho muitas dúvidas do futuro treinador, qual treinador que vai trabalhar com o elenco que tem, com a faixa etária de idade que tem e a construção de um modelo de jogo para esse estilo de time. A gente pode chegar já nessa busca, porque ela vai ter que existir, né? O Marcão assume agora temporariamente, auxiliar técnico da comissão permanente do Fluminense, e o Fluminense vai ter que achar um novo treinador. O Diniz, ele é tão particular que chega a ser difícil a gente pensar num próximo treinador com este elenco na mão. Mas a particularidade, pelo que eu entendi e conversei com algumas pessoas no Rio, que irritou, foi a convicção. A mesma coisa que já foi qualidade em outro momento, dessa vez incomodou a diretoria do Fluminense. Por ele não ter procurado novas maneiras de jogar, por ele não ter talvez compreendido que por mais que ele tenha uma crença no modelo de jogo, em determinados momentos é necessário fazer diferente porque o resultado
algumas vezes vem à frente do desempenho no futebol. Então, quero ouvir vocês também sobre essa decisão agora. Não tinha nem resultado e nem desempenho. Então, exato. Acho que principalmente não tinha o desempenho, né? A junção dos fatores determinaram essa situação. Para mim, eu não conheço pessoalmente o presidente do Fluminense. Eu conheço as ações do presidente do Fluminense. E me surpreende muito, mas enormemente, ver o presidente do Fluminense tomar essa atitude de dispensar o Diniz. Me surpreende. Porque me parece ser um sujeito firme, de posições definidas e que sempre tem um caminho para apontar. Mas é por isso que eu acho que não teve a ver com pressão de torcida, teve a ver com acho que uma análise do momento e o que seria melhor para o Fluminense. A gente está vendo ali ontem, por exemplo, com todo respeito ao Gabriel Pires, né? Sim. Ontem ele errou tudo, né? Ele foi bem contra o Cruzeiro e ontem foi muito mal. Ontem ele errou 4 saídas de bola, 4 possibilidades de gol para o time do Flamengo. Sim. Então, é claro que a gente tem que... A gente fala essas coisas, não é para o jogador, não joga mais, não é isso. É que ele executou uma função que ele não estava em condições de fazer. Aí quando você bota um meio-campo que tem 4 jogadores, o Gabriel Pires, o Ganso, Renato Augusto e Lima. Renato Augusto e Lima. Eu vou perguntar para você, qual dos 4 marca? Gabriel Pires e o Lima. Sozinho. Não, o Lima não marcou ninguém. Mas é para marcar. Era para marcar. O Lima não marcou. O Gabriel Pires veio buscar o jogo. Você pode ver ali. O Gabriel Pires está sempre correndo atrás de alguém. Ele está sempre correndo atrás de alguém. Ou ele perde a bola ou ele está correndo atrás de alguém. Está sempre ali exposto. Né? Está sempre exposto. O Martinelli, de zagueiro, com o Thiago Santos no banco de reserva. Aí você vai somando isso. E isso é a ponta do iceberg, é a gota d'água para transbordar tudo. O time não produz. Quantas vezes eu vi o Cano vindo buscar... O Cano não pisou na área quase. Fato. Alguns jogos, não foi só ontem. O ano inteiro. Ontem, especificamente, não pisou na área. Pisou na área. O goleiro do Flamengo não sujou a roupa. A lavadeira não precisa lavar a roupa do goleiro do Flamengo. Rossi. É só dobrar e guardar. É só dobrar e guardar. Não sujou a roupa. Fla-Flu, que o goleiro não suja a roupa, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. O que o Flamengo não tinha era poder de conclusão. Mesmo tendo jogadores, por exemplo, Lohan, que eu acho um baita jogador, hein? O Brasil está vivendo uma safra de jovens. Esse menino tem... O Vasco tem 2 jogadores especialíssimos, na minha visão. O JP, para não jogar de volante, porque bota o moleque para jogar de volante, arrebenta com a carreira do moleque, porque ele é meia. E o Guilherme, Estrela. O Guilherme Estrela. Isso é um baita jogador. O Palmeiras já tem mais um aparecendo aí, que já vendeu por 62 milhões de euros. Ainda tem bônus, os cambal de Madureira, isso vai parar lá no céu, né? O Estevão. Sim. Que pra mim, sabe qual é a surpresa minha com o Estevão? Olha a minha cara de surpresa com o Estevão, olha aqui. 0 surpresa. E com a demissão do Diniz, como é que é a cara? Eu tô surpreso. Fala você. Você ficou surpreso? Do Diniz tô. Eu não fiquei, não. Sabe por quê? Porque eu esperava que o presidente do Fluminense fosse dar todas as condições que o Zinho apresentou. Eu não esperava. A volta dos titulares, a recuperação dos jogadores. Pascoal, eu entendo. Eu não faria isso. Quando o assunto é Fernando Diniz, fica muito nos extremos, ou é 8 ou 80. Uhum. Ou tratam como um gênio, ou tratam como o Pardal, sabe nada. Isso me incomoda muito quando o assunto é Diniz. Me incomoda também no futebol brasileiro quando a última impressão é só a que fica. Quando se fala de Fernando Diniz, tem que contar a história inteira dele no Fluminense. Principalmente dessa passagem dele. Em 2022, 2023, o Fluminense jogou muito com o Diniz. Foi campeão de um título que era o sonho de toda a torcida do Fluminense, dentro do Maracanã, uma Libertadores, com méritos. Um grande trabalho que ele fez, e isso aí não vai ser apagado. Ele se eternizou na história do clube. Só que eu acho que eu entendo a demissão a partir do momento que o Mário ele tem que tomar uma decisão. O Fluminense está com a corda no pescoço. O Fluminense, nessa temporada, ele venceu um time da Série A. A gente está em julho, praticamente. Um time da Série A, que foi o jogo contra o Vasco. Somente esse adversário que o Fluminense conseguiu vencer da Série A. Lanterna do Campeonato Brasileiro. Uma vitória somente dentro do Campeonato Brasileiro. E eu sentia um Diniz muito desgastado,
com problemas. O que o Zinho trouxe é verdade. Sim. Tá falando de um time que perdeu o Nino, que não tem ainda o Thiago Silva, que não tem o André. Mas também não estava disposto a achar soluções dentro do que possuía, Sim, né? Eu acho que foram as chances. Sobe a pressão, erro de saída de bola, principalmente o Gabriel Pires. Vai lá e tem uma oportunidade. Então, assim, é um Fluminense que os adversários já conhecem os pontos fracos. E aí eu acho que entra um pouco do que o Zinho está trazendo, né? Até pra gente ir para essa coisa de onde vai esse Fluminense agora. É um elenco muito particular, com pedidos do Fernando Diniz, e a verdade também é que esses jogadores que chegaram a pedido do treinador, é verdade, não corresponderam quando foram chamados a isso. O Douglas Costa não correspondeu. O Renato, eu sou fã do Renato. Mas o Renato tem uma questão física ali que parece que está atrapalhando, e eu acho que ele não está sendo colocado no cenário ideal porque ele não existe mais no Fluminense. Então também tem esses reforços, Zinho. E aí a gente volta, Zinho, Pascoal, quero ouvir vocês, para o mesmo lugar. Que tipo de treinador é capaz de pegar um elenco como esse e fazer jogar agora? Que tipo de jogo o Fluminense precisa? Então, a minha dúvida é essa, Dani, porque eu concordo com o que os companheiros falaram, e até você também, desse rendimento, de não mudar o sistema, apesar que na Libertadores, que eu acho que é um dos piores jogos do Fluminense, que o Manuel faz aquele gol... No Colo-Colo. No Colo-Colo. Um amasso, né? Foi um amasso, o Fluminense jogou do meio campo para trás, e ele até dá em entrevista. Ué, não pedem tanto para compactar, para fazer um estilo de jogo diferente? Fizemos hoje. Não produzimos e tivemos um bom rendimento defensivo. Achei até que foi desnecessário, porque não precisa você só abdicar do ataque e ficar todo mundo atrás, defendendo e jogando por uma bola. Sim. Mesmo porque o Fluminense tem jogadores de qualidade para você ter opções de uma saída, de um contra-ataque, né, de uma criatividade maior quando você tem a bola. Aí eu concordo com os companheiros que realmente vamos para um básico, né, um 4-4-2, vamos montar duas linhas bem arrumadinho. Apertou, não é feio. O Palmeiras cansa de fazer gol do seu goleiro lançando o atacante. Lançamento, Então, assim, e o Fluminense tem jogadores com qualidade. O Marcelo, para uma inversão de jogada, tem um passe maravilhoso. Enfim, só que eu vejo assim, eu quero comparar com o que acontece no Brasil. O Tonhão da Fiel fez o Corinthians jogar ainda? Jogou um jogo contra o Fluminense. Aliás, o Corinthians tem uma vitória contra o time da Série A. Não estou pedindo para demitir o cara, não. Contra o Fluminense. Não estou pedindo para demitir o Tonhão da Fiel, não. Pelo contrário, eu acho que ele tem que ficar. Não, mas ele estava pela bola 7 no jogo de ontem. Mas ele tem pouco menos tempo de trabalho, então e menos qualidade, vamos né? para aquele dali, ó, que tá olhando pra gente aqui, Dani. Ou é mentira que quando o Flamengo pede para o Bolívar lá, pede para o Botafogo, foi uma sequência de uns 3, 4 jogos que não... Estavam falando de demissão. E era uma loucura, né? Falar isso, do Tite. Mas a torcida estava... Mas tipo assim... Mas eu acho uma loucura. Eu também acho, mas o Tite até então... Torcida, né? O Tite até então... Não, já tinha sido campeão carioca. Naquele momento ali. Aí você fala que mantém o Corinthians... Estou falando dos times grandes, que eu acho que é do nível do Fluminense. Vai mantendo seus treinadores, mesmo no momento de dificuldade. Aí você tem um treinador que foi campeão, que monta esse elenco, que tem a capacidade, e eu acho, como você, Dona, que ele é um cara competente, eu acho que ele teria condição de reverter, do Fluminense voltar a jogar bem. Mas como? Eu acho que essa é a questão. Como? Eu acho que o desgaste estava muito Ele não estava grande. buscando maneira de reverter. Ele não tem todas as peças. Não tem toda. Isso que eu quero dizer. Não tem Mas dá pra jogar melhor, né? Dá pra jogar Mas melhor. aí é só ele ou o jogador também? Também. Tem que dividir a responsabilidade. Me surpreendeu isso. Eu gosto muito do Angione, do Fred, que acho que também participou disso. Isso. Respeito máximo para esses caras. E o Mário, que eu conheço pessoalmente, né? Não de trabalhar, porque eu nunca trabalhei no Fluminense, tal, mas eu encontro com ele no Rio de Janeiro antes dele ser presidente do Fluminense. Um cara muito inteligente, um cara do bem, um cara muito correto, diferente. Nesse meio ele já mostra um trabalho. Então me surpreendeu.
Não estou falando que lá na frente ali o Diniz não poderia sair, porque ninguém é para sempre. Mas eu acho que ele tinha gordura. Aí o Donan vai falar, pô, Zinho, mas são 6 meses. Nós estamos em junho já. Mas aí para final de junho. Mas o Diniz classificou em primeiro no seu grupo da Libertadores. O Diniz foi campeão da Recopa. E o Diniz caiu no Carioca para o Flamengo. Sim. Ah, e o Brasileirão tá na lanterna? Tá, mas com todos esses problemas, ele não tem... Não quero falar a palavra gordura, né? Queria usar uma outra palavra. Ele não tem credibilidade da torcida e da direção para mantê-lo mais um tempo? A torcida parece que não tinha paciência. Mas assim, aí eu não sou... Desculpa... Eu sei que o torcedor vai me xingar aqui e tudo, mas eu acho que assim... É que credibilidade no futebol está atrelada a resultado, eu né? Acho que não ser que na reunião, quando o Fred vai conversar com o Diniz, pela intimidade, quando os caras mais cascudos vão falar com ele sente que o ambiente está mais pesado, que está muita pressão só em cima dele, e ele até que aceita essas colocações. Sabe o que eu acho, Zinho? Eu acho que nessa reunião, primeiro, para o Mário ter demitido o Diniz, até outro dia renovou o contrato dele. 33 dias atrás o contrato dele foi renovado. Então, para ter demitido, eu acho que tem uma avaliação interna de que é fim de ciclo. Sim. Tem um desgaste muito grande. O Diniz é um técnico competente, entregou muito pro Fluminense. Mas há 33 dias atrás não tinha isso? Então, já era o momento de fim de ciclo? Tanto que na época, quando renovou, eu falei, foi uma decisão corajosa do Mário, porque já estava sendo muito pressionado. Só que talvez naquela época já se esperava que o Fluminense ia evoluir. E o Fluminense não evoluiu, ele regrediu. Os próprios jogadores que gostam muito do Diniz, e vários brilharam e tiveram os melhores momentos das suas respectivas carreiras com o Diniz, acho que não estão conseguindo mais render naquele nível. Quem é o jogador que conseguiu manter o nível do ano passado para o atual? Nem o Arias. Nem o Arias. Martinelli está jogando de volante, de zagueiro. O Martinelli é um jogador muito interessante. Aí vai assim a crítica no Diniz, que assim, realmente ele tira os caras muito da posição deles de conforto para improvisar em outra. Mas assim, eu estava aqui, vocês estavam falando, eu estava pensando assim, vamos lá. Qual é o time que ele podia botar, já que a gente critica que o Marquinhos não pode ser o lateral, qual é o time que ele podia botar, tirando os caras com contusão? Eu acho que não é o timezinho, eu acho que é olhar o adversário e entender o que cada jogo vai demandar, já que o que ele tem como convicção não está funcionando. Exatamente, não é quem, é como. E eu acho que o que ficou claro para essa diretoria do Fluminense e acabou fazendo com que eles tomassem essa decisão o Diniz não estava disposto a rever o como. Ele deixou claro na última entrevista que é dessa maneira que ele vai jogar. E aí, assim, eu também não sou a favor da demissão, tá? Eu acho que o trabalho... Não, não sou. Jura? Eu tô tentando entender o movimento da diretoria. Eu entendo a demissão. E trazer elementos para o movimento da diretoria, já que ele foi tomado. Eu não entendo. Eu entendo. Eu não entendo. Eu entendo pelo ano do Fluminense. Se há 33 dias ele era o cara. Não é melhor agora do que quando começarem as oitavas? Gente, ele não tem todas as peças para trabalhar. Como é que... Perdeu o André, não arrumou ninguém para fazer essa função. Ninguém consegue ser o primeiro volante do time do Fluminense. Ninguém consegue dar segurança para a zaga do Fluminense. Vamos lá, vamos falar. O Keno, o Keno é um eterno voltar de contusão. O centroavante do Fluminense, que é um baita finalizador, ele precisa de meia bola para fazer um gol, a bola não chega para ele. Ele vem buscar a bola no pé do volante. Mas aí também eu acho que o Diniz tem a parcela dele. E aí eu li uma entrevista do Cano dizendo que ele não está 100% fisicamente, que ele joga com limitação. Não, mas isso aí, olhando o Fluminense, isso aí fica muito... O Fluminense é um time pouco agressivo, com e sem bola, porque fisicamente é um time que está frágil, é um time que está em frangalhos. E pro esquema dele, o modelo de jogo dele, você precisa estar todo mundo afiado. Posse de bola, controle, perdeu, você pressiona. Então ele não teve as melhores condições para fazer o trabalho. Para mim é uma surpresa. Por conhecer o Paulo Angione, conheço há muito tempo. Sei da retidão do Paulo Angione. Conheço o presidente do Fluminense, não o conheço pessoalmente, mas eu conheço o seu gesto, a sua manifestação, o seu comportamento. E me parece ser um sujeito absolutamente correto. Então, me surpreende. Me surpreende. Agora, essa é uma questão. O próximo treinador do Fluminense vai fazer 2 pedidos. 2 jogadores de beirada com velocidade. Começa por aí.
Mas será que o próximo treinador do Fluminense vai ter condição de montar a linha de defesa de outra maneira? Aproveita que a janela está aí. Qualidade para frente tem. A janela está aí, mas o Fluminense vai faltar quem pegar o Fluminense, a primeira manifestação vai dizer, falta velocidade. Vou repetir. O Flamengo titular é melhor do que o Fluminense titular. O Flamengo com desfalque é muito melhor do que o Fluminense com desfalque. Mas isso também não tem a ver com a maneira que o treinador do Flamengo encontrou de jogar? Porque, assim, depois que perdeu seus jogadores, o Tite, por exemplo, transformou o Flamengo num time mais vertical, explorou melhor os pontas. Ele estava tentando fazer diferente quando estava todo mundo ali. Não, eu acho que assim, ele depois de um período de muita pressão também, de muita cobrança e de muita desconfiança do torcedor rubro-negro, que eu vi muitas mensagens de fora Tite, fora Tite, fora Tite, e vi muitos programas, né, nossos companheiros, que a gente assiste tudo, não só da ESPN, outros companheiros também, e que eu respeito muito. Não encontra, não é o treinador com a cara do Flamengo, com o estilo Flamengo. Até agora ele está fazendo isso, né? Tá brigando, tá reclamando do juiz, tá indo, tá vibrando. Mas assim, eu não vejo. Assim, ele fez esse sistema de jogo anteriormente com 2 pontas abertos e que foi muito criticado, porque o Flamengo não é. O Flamengo tem que ter mais construção no meio, tem que ter mais jogadores para construir o jogo. Inclusive no último jogo, contra o Atlético Paranaense. Empate no último minuto, fora de casa? Que se falava muito que o Flamengo perdeu o meio-campo. Aí eu até falei, tá jogando com 2 pontos abertos. Um meia atacante. Só tem o Gerson e o Léo Ortiz. Antes a briga era que ele insistia no esquema com 2 pontas de velocidade. Precisava de jogo por dentro. Sim, porque tem qualidade para isso quando o time tá completo. Eu até acho que quando o time tá completo, eu gosto do Gerson jogando ali pelo lado direito. Mas está rendendo com os pontos também. Que o Tite é muito bom treinador, é competente também. O De La Cruz mais lá na frente não está me entregando. É melhor ele vir de trás enxergando. Então eu vou trocar. Vem você aqui, perto do volante, De La Cruz. E o Gerson, que tem essa mobilidade, fica mais próximo do De La Cruz. Acabou juntando os 3, né? Sim. Fica um volante mais aqui, o Tite adora, né? O 4-1-4-1. E a coisa encaixou. E o elenco do Flamengo proporciona isso para o Tite. Então, pensando no Fla-Flu, olhando os 2 times em campo, é claro que o Diniz tem a sua parcela por não mudar, ainda mais num clássico contra o Flamengo, que é superior. Eu acho também que ele podia, né, ou apertou, tá vendo que eles estão subindo a marcação, estica uma bola, sai o time de trás. Faltou isso para o Diniz? Sim. Mas os jogadores também em campo não estão vendo que está sendo sufocado. Esse lance que a gente mostra ali... Isso que eu não entendo, cara. Cara, os caras não estão vendo que está sufoco, tenta ainda a jogada. E um cara que está entrando no time, o Gabriel Pires, sim, com o Martinelli ali, com o Renato Augusto ali, todo mundo vai lá para trás para construir, é normal você subir a pressão também e marcar ali. Sim. Então acho que faltou isso pro Fluminense e a competência do time do Flamengo, do treinador do Flamengo, que vive uma atmosfera melhor, vive um clima melhor, uma confiança melhor. E assim, estava desfalcado o Flamengo ontem, mas assim, ele, mesmo com a volta de alguns jogadores, permanece. O Alan estava no banco. Poderia ser o primeiro volante. Depois, né? Ele mantém, mas ele mantém o Léo Ortiz. Jogou muito bem de novo. Ele opta por manter o Davi Luiz, realmente aí. Até tá. Não, calma aí. Não quero ligar pra ninguém, não. Ô, Tite, não vou falar contigo agora. Eu tô falando de você, Tite. Falando de você, Tite. Então, assim, o Léo Pereira vai pro banco. Mantém o Davi Luiz com o Fabrício Bruno. Merecidamente, o Davi Luiz. Jogou bem os últimos jogos. O Léo chegou a jogar na lateral esquerda nesse período, né? Porque estava sem lateral nenhum, se sacrificou fisicamente. Mas assim, voltou o Ayrton Lucas, o Alan já estava no banco, né? Não tinha o Cebolinha. Sim. Mas aí tem o Bruno Henrique. Então, é um elenco muito melhor, gente, muito melhor. E é um elenco montado para que o treinador tenha mais de uma opção de montar esse sistema de jogo. Eu não sei se o Diniz tem isso. Eu não sei se o Diniz... Foi ele, né? Mas eu acho que o não só ele. Você tem que entender qual é o tamanho do budget. Isso aí. Ele pega o custo-benefício. Ele aceita o Douglas, aceita o Renato, porque financeiramente vai caber, não vai investir na compra. O Flamengo tem
uma condição financeira de tirar o De La Cruz do River Plate por quanto? 80 milhões? 16 milhões de dólares. Foi lá e fez o Pix. Gente, então assim, o Tite fala, eu quero fulano ali, o Léo Ortiz está no Bragantino, pô, eu tenho condições de tirar ele de lá. Tirar o Léo Ortiz, né? Teve que pagar o que pediu o Bragantino. Para ficar no banco, para dar opção para ele. Como ele aproveitou e teve. Trouxe o Vinha para brigar pela posição com o Ayrton Lucas. O Vinha jogou demais ontem. Gente, então é competente o Tite. O Tite, parabéns, eu adoro o Tite, foi meu treinador, mas ele tem, no elenco dele, ele pode fazer, no mínimo, 3 sistemas de jogo. Ele, se ele quiser jogar com o zagueiro, ele pode jogar ou não pode? Pode. Os zagueiros que ele tem não pode? Ele pode jogar, se ele quiser. Pode jogar no 4-4-2, pode jogar no 4-1-4-1. Pode jogar no contra-ataque, pode jogar com posse de bola. Mas eu olho pro elenco do Fluminense, não sei se o treinador tem essas opções. Essa é a diferença que eu falo para vocês. O treinador do Flamengo está aqui, né? Tá aqui. O Tite fica tenso, né? Tá aqui. Eu sou treinador do Flamengo, eu só tô aqui, ó. Aí, tá esquisito ali, precisa alguém para resolver o jogo ali. Aí tá ali, Cebolinha. Qual conseguiu? Ele apontou para trás, mudou o telão atrás dele. É tudo diferente. É tudo diferente no Flamengo. Não é à toa que o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Não é à toa. Não é de graça que o Flamengo está 9 partidas sem perder. São 8 vitórias e um empate, é isso? São 8 vitórias e um empate. Eu estou errado na minha 9 jogos de São 9 jogos sem perder. É mole. Mas não tem o a mais nisso aí. Mas são 9 jogos. O Zinho falou assim, de maneira muito própria outro dia. São 9 jogos até terminar a Copa América. Sim. Você sabe quem está apontando lá na frente do Campeonato Brasileiro? Flamengo. E Palmeiras. Palmeiras, um ponto só de diferença, né? Daqui a pouco a gente fala do Palmeiras. Quarta vitória consecutiva. Quarta vitória consecutiva do Palmeiras. Então te agradou ou não o jogo do Flamengo ontem, Pascoal? Não, o jogo em si... Foi taco-a-taco que ele falou. Eu não entendi até agora. Foi taco-a-taco. O jogo em si... O jogo... Eu acho que o futebol tem um critério de justiça. E tem nome o critério de justiça. É gol. Esse é o critério de justiça. Por isso que eu sou a favor que quando um time é muito superior a outro, fazer um monte de gol. Você gosta de fazer 1, 2, fazer um ali e segura aqui, vão segurar, porque eles vêm para cima e depois não vão ver. Isso aí não me agrada. Eu gosto do time que tem ímpeto. Flamengo contra o Vasco. Resolveu o jogo. Mas o Vasco perdeu um jogador. Não é culpa do Flamengo. O Fluminense perdeu um jogador, mas também já está no finalzinho do jogo. Né? Olha lá, poderia ter sido mais. Olha lá, dá uma olhada ali. Isso aí é o mapa de finalizações do jogo de ontem, né? 3-0 ontem ficava de tranquilo. Chutes do Flamengo, 14, quantos foram no gol? Foram 4. 3 bolas defendidas ali. O gol de pênalti, então foram 4 bolas no gol e outras ali tantas, outras 8 para fora. As duas embaixo, as duas embaixo foram as duas com os pés do goleiro. E a por cima é aquela bola que o goleiro pega. Teve a do Gerson também que foi por cima, né? Foi por cima, não, mas no gol, tô falando no gol. No gol é aquela bola que um chute fraquinho que ele pega, aquela de cima, e as duas embaixo com os pés, certo? E o gol, o Pedro bateu no pênalti, que o Pedro bateu o pênalti no meio do gol. O Pedro falou que mudou a batida na hora. Ele deu uma entrevista hoje para a TV do Flamengo, né? Falando que mudou a batida na hora porque percebeu. O Fábio ia pro canto que ele ia bater. Exatamente. Então ele virou o pé na hora certa. Agora, nós temos, na minha interpretação, 2 lances capitais da partida. 2 lances capitais da partida. Tem um lance que é de cartão... o árbitro deu cartão amarelo do Davi Luiz em cima do Ganso, uma ombrada que o Davi Luiz... o Davi Luiz atropela o Ganso dentro da grande área, que era um lance que, para mim, é um lance... assim, não tem cartão laranja, mas ele era perto do cartão para expulsão, ou é um cartão para expulsão, no meu modo de ver. No lance seguinte, o Ganso que tomou aquela pancada na boca, né, que sangrou a boca do Ganso, sai o escanteio do outro lado. O Ganso sai correndo atrás do Davi. Peraí, vamos lance a lance, Pascoal, que aí a gente mostra as imagens. Vamos ver o que vai aparecer aí primeiro. O que você está falando... Essa é a finalização do Gerson, deu um bico para cima.
É que eu achei que ia trocar a imagem. Primeiro é o lance do Gerson o Davi Luiz com o Ganso. Tá ali o Davi Luiz com o Ganso. Olha lá, tem aquela trombada ali, uma peitada do Davi Luiz no Ganso. Aquela trombada ali, a bola não estava em jogo, né? Só pra gente esclarecer, o escanteio não tinha sido cobrado, o árbitro amarelo os dois. Amarelo os dois. O Ganso fica caído ali porque ele tomou um tranco na boca, machucou a boca. Sim. Certo? Vai bater o escanteio. O lance é a mesma coisa, o lance vai seguindo igual. Mas aí tá tudo bem, só pra gente ouvir todo mundo lance a lance, assim. Porque o Ganso segura isso aí é o segundo lance. Isso aí não é pênalti, não é nada, caiu. Quando a bola volta, corre ele o Ganso atrás do Davi. O Davi vai tomar a frente dele, ó. Pimba, tomou um soco no rosto. Aí o VAR poderia ter auxiliado. Aí é pênalti. Então pra você foi um pênalti não marcado a favor do Flamengo, pênalti e o segundo amarelo pro Ganso. Porque o Ganso acabou de sair, tomou o cartão amarelo por agressão. Agressão mútua. Certo? Sim. Entra na área. A bola roda, vai pra ele. Ele sai 2 vezes atrás do Davi. No lance do Davi, ele pimba, dá um soco no Davi dentro da área. O VAR não se manifestou. A gente fala que no Brasil o VAR é intervencionista. Dessa vez o VAR não interviu. Não interveio, Zinho, dona, o que vocês acharam? O VAR não teve nenhuma intervenção. Olha lá, ó, virou pra cá, sambou pra lá, tomou a frente, pimba. Que foi, Zinho? Não, assim... Não, você já sofreu muito isso na área também? Eu vou analisar como um ex-jogador ali. Em qual momento que você vê o Ganso procurando tirar a bola? Nenhum. A bola. Só o Davi Luiz, ele só quer o Davi Luiz. Em algum momento ele olha para a bola e sente o... Eu tô aqui, ó. Ele foi revidar. É dali a bola. Eu tô aqui, ó. Tô sentindo você e tô aqui. Eu tô marcando você, mas tô olhando pra onde que a bola vai. Eu tenho intenção de ir pra tirar a bola. Ele só corre olhando para o Davi Luiz. Foi revidar. Ele só vai olhando pro Davi Luiz. Não tá nem olhando pra onde que a bola vem, nada. Você pode ver lá. Olha lá. Ele vai no Davi. Ele vai preparar o Davi. Ele puxa o rosto ou dá um soco, enfim, não sei. Pênalti. Todo mundo, então, concorda que foi um pênalti não marcado. O lance anterior é o Davi Luiz atropelando o Ganso. Porque ele já estava segurando, vai e revida, e eu acho bom um amarelo para cada lado. Tipo assim, vocês parem com isso aqui agora. É pênalti. Mas não adiantou. É pênalti e expulsão do Ganso. Desse lance aí. Ou seja, o enredo do jogo podia ter sido pior ainda pro Fluminense, mas né? Aí, diante da visão de vocês. Eu não escutei ninguém falar isso até agora. Ninguém retomou esse assunto. Eu tô falando mas você tá no malvadão, né? Eu tô falando isso desde ontem. O quê? Desse pênalti. Você acha que o Zinho saiu do camarote pra vir aqui à toa? Vim aqui pra escutar você falar o quê? Zinho, você me deixa muito feliz. Você não sabe como você me ajuda. Então, isso pra mim é pênalti. O Zinho traçou o perfil do cara dentro do campo. Ele tomou aquela trombada, ficou maluco com o cara e queria acertar o Davi Luiz de qualquer jeito. E o outro lance? Bota pra gente um pênalti marcado pela arbitragem no Bruno Henrique. Eu falo... Você vai ficar por último agora pra largar de ser ansioso. A cara dele. A cara dele. Já falou no início do programa. Fala, dona. Já tá aí na tela? Aí. Ontem eu fiz o Sport Center com o Pascoal. E eu vou ser bem sincero aqui com o fã de esporte, porque também não vou dar uma de maluco, né? Eu mudei de ideia nesse lance aí, depois de ter saído do programa e ter olhado... Porque ontem você falou Primeiro você achou o quê? Eu achei inicialmente que teria sido falta do Bruno Henrique, com esse braço esquerdo. A minha questão era a falta ou não do Bruno Henrique, ontem no programa. Tá, só que depois de ver com mais calma o lance, eu não acho que foi falta do Bruno Henrique, eu acho que é uma disputa de bola, porque antes o Calegari dá uma no Bruno aqui... É que o Bruno é maior que ele, né? Quem dá primeiro foi o Calegari, braço direito. O Calegari apoia a mão pra ver onde que o Bruno tá. É uma disputa de bola. Não, é ele apoio. Ele não aguenta, Zinho. Apoio na mão, ele só apoiou a mão. Disputa de bola. O Calegari não tem nem força pra empurrar o Bruno Henrique. Nem força. O Calegari faz assim, a disputa de bola primeiro. Nada. O Bruno Henrique vem com o braço esquerdo. Isso aí, vai. Seguiu o jogo, correto? O Calegari caiu. E derrubou o Bruno na sequência. Não teve a intenção de fazer o pênalti. Concordo. Também concordo. Mas o Bruno Henrique estava inteiro no lance. O Bruno Henrique é cara a cara com o Fábio. Mesmo sem intenção, é falta. Pênalti bem marcado. Jesus, me impactou. Pênalti. Vai ficar por último, Pascoal. Fala, Zinho. Isso. Não, os dois já estão ali. Você não achou pênalti? Por isso eu falei, vai aí. Rapaz, tem hora que eu tomo cada susto. Fala, Zinho. Não, ele vai falar de novo pra segurar você. A ansiedade. Fala pra ele. O Calegari não teve a intenção de fazer o pênalti. Mas ele acaba derrubando no trançapé o Bruno Henrique, que tá inteiro pra bater no gol. O Bruno Henrique não tem culpa disso, olha lá. Olha lá por baixo, derrubou o Bruno Henrique. O Calegari foi derrubado pelo Bruno Henrique, meu senhor. Olha a imagem por baixo. Você achou falta?
Do Bruno Henrique? Jesus, você não viu falta nesse lance? Disputa de bola. Eu vejo disputa de espaço. Eu Disputa de aprendi, espaço aqui, assim. eu não aprendi não discutir com a imagem. Luciano do Vale me dava cada prensada nisso. Não discuta com a imagem está lá para você ver, você só é a moldura, você não é a tela. O lance é interpretativo, Pascoal. Aí nós vamos chegar no VAR. É interpretativo. Vamos chegar no VAR. Não vamos chegar. Na minha interpretação, se a senhora me permitir, ali é o seguinte, ó. Vem a disputa. Pô, bota o lance lá. Vem a disputa. Não, o pessoal quer ver você. Não, eu vou. É um quadro pra cá. É um tanto pra cá e outro tanto pra lá. O Calegari, que acabaram de entrar. Sim. Você tava vendo o jogo comigo? Lado a lado. Nós estamos um do lado do outro. A bola veio. Estavam torcendo pra mesma equipe, não? Não, sempre. Com certeza. A gente tava vendo o jogo. Com certeza. Os dois? A gente tava vendo. Eu tava esperando que o Flamengo fizesse logo o gol. Confesso pra vocês, pra mim o Flamengo ia ganhar esse jogo mole. Me surpreendeu o jogo terminar 1-0 só pro Flamengo. Pra mim é uma grande surpresa. Eu esperava mais do time do Flamengo. Ponto. Até que a torcida reclamou. Na hora que o Pedro vai bater o pênalti, o Pedro fala pros caras, calma, eu tô aqui. Porque os caras já estavam reclamando. A torcida já estava reclamando lá no Maracanã que o gol não saía. Pela falta de capacidade de finalização. Mas esse é um outro aspecto. A bola tá ali, ó. Disputa. Você achou o Calegari... Calma, tá ansioso, cara. O Calegari vem lá. O Calegari põe a mão, como disse o Zinho, porque o jogador de futebol quer saber onde é que tá o adversário. O Calegari mediu o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é mais forte e mais alto e mais rápido que o Calegari. O Bruno Henrique mediu o Calegari. Não, senhor. Olha a sequência do braço. Disputa normal. Olha a sequência do braço do Bruno Henrique, ó. O Bruno Henrique bota o braço em cima, porque o Bruno Henrique é mais alto que ele, ó. Ó o segundo lance. Ó o cotovelão pra frente. Olha o gesto Sim, você vai ter que desempatar isso aí. O que você achou, Tetra, eu desse achei lance aí? falta do Bruno Henrique. Como eu acho pênalti e expulsão do Ganso, isso pra mim é falta do Bruno Henrique. E na minha interpretação. E aí, agora Tetra? deixo a interpretação dos companheiros aí, a análise final. Análise final. Você é a análise final agora. Você também. É o VAR. O Zinho... Vai, VAR. Não, tem ajuda, não. O VAR tem o auxiliar do VAR, não tem? Tem. Tem assistente do VAR. Rapaz, eu não queria fazer Eu vou te ajudar. Vou te auxiliar no VAR aqui, Mas não então. precisa de ajuda, deixa ele dar a opinião dele. Deixa ele dar a opinião dele, só não quero interferir na opinião dele, por gentileza. Houve um pênalti. Se foi falta do Bruno Henrique ou não anteriormente, é interpretativo. É isso o que aí. eu falei pra Renata Perfeito. Ruel... Zinho, eu vou falar pra você o que eu falei pra Perfeito. Renata Houve Ruel. um pênalti. Exatamente. A Renata Ruel interpretou o lance como penalidade. E eu disse pra ela, Renata, pra mim não houve pênalti, porque pra mim o lance termina no gesto do Bruno Henrique. O gesto do Bruno Henrique é tira o jogador, tira o Calegari da jogada. Então, aqui nesse gesto, na falta do Bruno Henrique, o lance está encerrado aqui. Mas você acha que foi um empurrão tão assintoso assim? Não fica... Um é mais alto, não precisa ser assintoso. Sem querer também não é falta? Então, sem querer, ele derrubou o Bruno Henrique. A falta do Bruno Henrique, ela não precisa ser assintosa, ela precisa ser falta. Porque se esse lance é no meio campo, ele dá falta. Eu acho que é interpretativo também. VAR tá chamando, VAR tá chamando. Não queria fazer isso, mas tô dando razão pro Pascoal. Isso é que me emociona, tá vendo, gente? Isso é que me deixa feliz. Ele tá concordando comigo hoje. Cara, mas não tô com a... Foi falta do Bruno Henrique, é isso? Aqui, assim. Essa dor no coração. Não, o Flamengo foi superior. O Flamengo dominou o jogo. O Flamengo merecia a vitória. Achei pênalti claro do Ganso no Davi Luiz, mas nesse daí eu tô concordando com o Pascoal. Porque esse contato do Bruno Henrique com o Calegari... Primeiro, o Calegari também marcou errado, né? Sim. Ele nunca pode deixar o jogador na frente dele para o gol. Ele tinha que é o tomar na contrário. frente. É o Sim, contrário. sim. Tem que ficar ele, o gol, ele e o atacante. Ele marca... Como ele fica atrás, ele vai lá e tenta dar uma puxada. Mas eles, na disputa, há esse contato e ele, desequilibrado, cai. Ele caiu por causa desse contato. Aí é a interpretação do juiz, vai dar falta ou não. Sim. Mas ele não cai, ele não se joga. O Calegari, pra mim, ali, ele não força. Ele não força a queda, ele cai realmente por conta da disputa de Aí espaço, mas ele dá um a interpretação do árbitro ali, foi falta ou não. Mas que há um contato e esse contato, ele desequilibra e cai,
ele tá de costas, ele tá com a cara no chão, com peito, com barriga no chão. O Bruno Henrique na disputa há um trança-perna, mas não é isso o lance anterior que faz ele ficar caído. Ó. Então tinha que parar. Então pra você existe uma falta do Bruno Henrique. Não, eu acho que assim, mesmo que não dê a falta, mas esse contato, essa disputa que a gente tá vendo ali, ó, faz o garoto Calegari cair e aí... Mas aí eu vou discordar de você, porque você é o primeiro a falar que sem querer também é pênalti, não é que é sem querer. Não é que é sem querer. Ele não quis. Eu acho que o lance do jogo é um lance que acontece no jogo. Eu, como um ex-atleta, é um lance ali que eu tô ali no VAR, vou interpretar o que acontece ali dentro. Ele não força, ele não se joga. O contato dos dois faz ele ir ao chão e ele, sem olhar o cara trança com ele. Você não era nada. Mas então a gente tem que acabar com o lance de bola na mão. Eu não marcaria nada, nem falta. O bola na mão também ele discute. O bola na mão também. Então tem que acabar com esse lance de bola na mão, porque o cara não tem a intenção, na maioria dos pênaltis marcados, de meter a bola na mão. O Ganso, no lance com o Davi Luiz, ele tem a intenção. Ele procura Mas a regra não fala mais em intenção. Não, eu sei. O que eu quero dizer é o seguinte, tá bom, eu lanço uma bola ali, você escorrega, cai no chão, o outro vem correndo, tropeça nele e cai. É pênalti? Se ele tá cara a cara ali e acaba sendo derrubado nesse trança-pé, eu tô aqui, o cara tá vindo correndo, tropeçou no cara que tava no chão, o garoto caiu no chão por um contato que houve, o juiz vai interpretar se é falta ou não. Eu daria falta. Do Bruno Henrique. Daria falta. Henrique. Pra mim, mas eu ainda vou do apto interpretar. Como ele também tinha que interpretar. Pô, o cara tava caído, não tava nem olhando o Bruno Henrique mais. Ele caiu no chão. O Bruno Henrique tá na corrida, tropeça. É um lance de jogo. Segue eu acho que eu tenho um elogio pro VAR. A gente vai falar desse assunto ainda. Deixa eu só ouvir o VAR. Vamos ver a análise do VAR. Pênalti mesmo eu daria no Então, eu acho que eu tenho um elogio ao VAR. Eu acho. Quero ouvir antes esse áudio aí pra ver se é isso mesmo. Vamos ouvir o que aconteceu. Tem que ser uma alta para ver se realmente esse braço dele tem um impacto ou não. Vamos voltar lá. A bola quica, ok? A bola fica em disputa pelos dois. O branco tenta tomar a frente, ele desequilibra, tá? Sozinho. Eu não vejo esse braço com impacto, ok? Até porque o branco coloca esse braço em cima dele. O branco colocou o braço primeiro no vermelho, né? Isso aí. Aí quando ele perde o tempo da bola, ele perde o desequilíbrio, ele cai. Estamos checando. E aí essa bola ia sobrar para o de vermelho, tá? Com domínio. Lá, ok? E aí, essa queda causando o seu adversário e causando a infração, ok? Concordam comigo? Aí ele tenta chutar a bola com a perna direita também, tá vendo lá? Aí ele perde o equilíbrio. Ó, nesse momento, ele tenta chutar a bola e perde. E cai, isso aí. É uma disputa pelo espaço. Tudo checado, tá? Ok, tá confirmado. Todo o app checado. Teve um toque. Foi. Eu acho que ele avaliou o ponto certo. O pênalti é interpretativa, é de campo, e ele não reavalia a decisão do juiz. Era aí que eu queria chegar. Uma coisa que eu questiono. E ele fez a mesma coisa no outro lance. Por mais que eu ache que aquilo deveria ter sido marcado um pênalti, ele não reavalia a decisão de campo no VAR. Ele olha um outro ponto, que é se houve disputa por espaço ou a falta do Bruno Henrique. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Tá aí um vídeo até um pouquinho mais longo. A gente analisou aqui o Pascoal e o Zinho debatendo aí referente a essa situação dos pênaltis que não marcaram pro Flamengo. O outro que marcou, que foi polêmico, na minha opinião, foi pênalti. Inclusive, o lance também no Davi Luiz foi pênalti. O Ganso deveria ter sido advertido também nesse lance. Mas tá aí. Importante que o nosso Mengão venceu. Estamos na liderança do Campeonato Brasileiro. E agora, ó, ninguém para o Mengão, meus amigos. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.